Graça e paz, meus irmãos. Sou o pastor Diego Penha e gostaria de convidá-lo hoje a abrir a sua Bíblia comigo em 1 Pedro capítulo 3. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. 1 Pedro capítulo 3, versos de 1 a 7. Assim diz a palavra do Senhor. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, amado Santíssimo, graças te damos pela tua palavra, Senhor, que temos o privilégio de aprender um pouco mais, Senhor, a respeito dos deveres do casamento, papel do marido, da esposa. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus, e nos ajude nessa hora. Que o teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes e aqueça o nosso coração, que nós te rogamos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Então, nós já introduzimos esse sermão da última feita, nossa igreja, e nós vimos, irmãos, como é um problema grave hoje essa questão de um relacionamento conjugal, do casamento. Embora existam tantos livros que nos instruam quanto ao significado e aos deveres do casamento, o fato é que o casamento está em crise hoje, em muitos lares, não apenas fora da igreja, mas também dentro dos lares cristãos. Por isso é tão importante, é vital aprendermos mais sobre esse assunto. Nós vimos da última feita a responsabilidade da esposa. Nós vimos, de acordo com o texto de 1 Pedro capítulo 3, que ela deve ser submissa, que ela deve ser fiel e que ela deve ser modesta. Nós vimos no texto, é muito claro, em vários textos bíblicos, irmãos, que a palavra de Deus nos instrui as mulheres que sejam submissas ao seu próprio marido. Isso não é machismo, isso é bíblico, é o que a palavra de Deus ensina. E aqui há, meus irmãos, um preceito básico para que o casamento funcione bem. John MacArthur compara isso com uma tropa, né, onde o comandante ele tem autoridade sobre a sua tropa para que a unidade funcione bem. Assim também é no casamento. Deus colocou o homem como cabeça para liderar a sua casa, para liderar a sua mulher. E quando nós invertemos esses papéis, algo trágico acontece no casamento, as coisas não caminham bem. É exatamente como a serpente fez no Éden, ela tenta distorcer a palavra de Deus, e isso tem acontecido hoje em muitos lares, até mesmo cristãos. Então a mulher precisa ser submissa, fiel a seu marido, e ela tem que ter modesta também. Nós vimos no texto, né, quando ele fala de aparatos, de tantas coisas que a mulher, claro, ela pode se produzir, mas com bom gosto, com respeito, e mais precisamente o que Pedro chama a atenção ali, que ela deve estar muito mais preocupada com o seu caráter, com buscar a palavra de Deus, ao invés de se preocupar tanto com a beleza exterior, mais com aquilo que é interior, um coração agradável ao Senhor. E agora nós veremos, meus irmãos, a responsabilidade do marido. O verso 7 diz assim: Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento,
e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Se quando vemos a mulher, irmãos, o procedimento, o testemunho, a postura e o caráter dela são tão importantes que ela pode ganhar o seu marido sem palavra alguma, Pedro diz. Desta vez, agora, é o marido crente que, em obediência à palavra de Deus, ele deve submeter-se ao dever amoroso de ser sensível às necessidades, temores e sentimentos de sua esposa. Pedro menciona 3 maneiras básicas: consideração, cavalheirismo e companheirismo. É isso que nós veremos hoje. Primeiro, consideração. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. A palavra comum, sinoikontes em grego, significa habitar juntos e refere-se a viver com alguém no mesmo lar. Alguém pode dizer, eu faço isso. Eu e minha esposa vivemos no mesmo endereço, partilhamos a mesma cama e tomamos muitas refeições juntos. Mas a palavra grega significa mais do que apenas compartilhar uma casa. Ela é usada somente aqui no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento aparece várias vezes para se referir também à intimidade no casamento. Pedro usa para se referir ao aspecto da união física também. Desta forma, o marido deve constantemente nutrir e amar a sua esposa no vínculo da intimidade. Ele deve prover suas necessidades físicas, materiais e emocionais. Em 1 Timóteo 5,8 diz, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. O apóstolo Paulo escreveu em Efésios 5, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, diz o texto de Efésios. O marido deve amar a esposa e cuidar dela. E isso diz respeito a todas as áreas, irmãos, inclusive a intimidade do casal. Provérbios 5, 18 e 19 diz, seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, como corça de amores e gazela graciosa, sacie-te os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. O que o texto está dizendo é, não procure outra, alegra-te com a mulher da tua mocidade, a mulher que Deus te deu. Também em 1 Coríntios 7, versos de 3 a 5, diz, o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento por algum tempo para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. O texto é muito claro, irmãos. Está falando do relacionamento sexual do casal. Isso também faz parte da vida comum do lar. Sabe o que acontece com um casal que fica se privando um do outro, que não concede o que é devido em termos de intimidade no casamento? Abre uma brecha para o adultério, abre uma brecha para o pecado, abre uma brecha para ser tentado por Satanás. Certa ocasião, um homem fez um voto secreto de tentar ser mais amoroso, sincero e mais presente na vida de sua esposa. Assim ele programou 2 semanas de férias com a família. Ele trabalhou duro para suprir todas as necessidades de sua esposa. Foi ótimo. No final do passeio, ele fez uma nova promessa de continuar amando a esposa da mesma forma. Mas na última noite das férias, a esposa estava chateada. Finalmente ela desabafou. Querido, você está escondendo alguma coisa? O que você quer dizer com isso? Ele perguntou. Bem, há algumas semanas eu fiz um exame. O nosso médico lhe disse alguma coisa? Querido, você tem sido tão bom para mim. Por acaso eu estou morrendo? Ela perguntou. Então o esposo sorriu,
Tomou-a nos braços e disse: Não, querida, você não está morrendo. Eu é que estou começando a viver. Maridos, vivam a vida comum do lar. Quem sabe vocês moram na mesma casa, mas você tem andado tão distante da vida da sua esposa. Deus está chamando você hoje a estar mais perto dela, a de fato dividir a vida com ela. Não apenas nas grandes coisas, comece pelas pequenas coisas. É a vida comum, é o dia a dia. Participem da vida da sua esposa. O texto então prossegue dizendo que o marido deve ter consideração pela esposa. Como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. Interessante porque eu já ouvi mulher crente sendo guiada pelo feminismo dizer que mulher não é a parte mais frágil, que isso é uma mentira, que a mulher é forte e ela é tão forte como o homem. Parece que essa mulher não lia muito a palavra de Deus, porque isso não é machismo, isso é bíblico. A Bíblia diz que a mulher é a parte mais frágil. Por esta razão, homens, escutem. Um marido crente também deve ser um cavalheiro. Ele reconhece que sua esposa é mais frágil. O marido deve tratar a esposa como um vaso caro, bonito e frágil, como um tesouro precioso. A palavra frágil não quer dizer que as mulheres sejam inferiores aos homens. Significa apenas que as mulheres geralmente possuem menos força física do que os homens. Com isso em mente, os maridos cristãos são os provedores e protetores de suas esposas. Primeiro, o marido é o provedor. Se você não quer trabalhar, Paulo disse, também não coma. O homem é chamado para o trabalho. Ele deve ser o provedor da casa. Ele deve se sacrificar por sua família. E isto não é um peso, muito pelo contrário, o trabalho traz dignidade para o homem. Segundo, o marido é o protetor. Infelizmente, irmãos, tem muito homem hoje, se é que se pode chamar de homem, que ao invés de ser o protetor, é muitas vezes o agressor da sua mulher. Ele usa da força física que Deus lhe deu para fazer o mal e não o bem. No lugar de ser um protetor e inspirar confiança na sua mulher, ele inspira medo e se torna um covarde. Porque ele só faz isso porque sabe que a mulher é mais frágil. Se você faz isso, arrependa-se dos seus pecados. Volte-se para Deus hoje, porque Deus é um Deus de justiça e Ele não deixará impune aquele que pratica o mal. Em Hebreus 4,13 diz que todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Aquilo que você faz em oculto, um dia será revelado. Como você tem tratado a tua mulher, um dia você vai prestar contas com Deus. Por isso, volte-se para o Senhor hoje. Deus quer fazer de você um novo homem, temente a Deus, que protege a sua mulher e a sua família. Agora note comigo que a expressão da mulher como parte mais frágil também diz respeito ao fato de elas serem mais frágeis ou sensíveis emocionalmente. Por isso Colossenses 3,19 diz: maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Presta atenção nisso. Como líder espiritual em casa, o marido algumas vezes vai tomar decisões que não são agradáveis à esposa. E ele precisa ser firme nesse ponto. Ele é o cabeça da casa. Mas isso não exclui o fato de que ele deve agir com amor e respeito. Ele não deve usar da sua liderança para simplesmente falar mais alto que ela. Ele deve exercer a sua liderança com sabedoria e procurar sempre tratá-la com respeito e honra. Nenhum médico em sã consciência toma um delicado e preciso instrumento cirúrgico para bater com um martelo. Pelo contrário, ele cuida e trata com muito carinho. O comentarista bíblico Warren Wiersbe acertadamente declarou: o marido deve ser o termostato em casa, ajustar a temperatura emocional e espiritual. A mulher muitas vezes é o termômetro, deixando-o saber o nível da temperatura. Ambos são necessários.
Por isso, uma parte importante de honrar a esposa envolve a forma como o esposo fala com ela. Tem muito marido que fala com a esposa como se estivesse falando com um marmanjo. Tem muito marido que fala com a esposa de maneira muito dura. Tem muito marido que fala com a esposa sem respeito algum. E muitas vezes ele maltrata, ele fere, ele machuca da maneira como ele fala. Além disso, se o casal tem filhos, é dever do esposo se certificar de que está honrando a esposa no seu papel de mãe. Todo marido deve ser como o esposo da mulher virtuosa de Provérbios 31. A mulher de Provérbios 31 é descrita com várias virtudes. E o que o marido faz? O texto diz no verso 28, ele a louva, ele a honra, ele reconhece as suas qualidades, o seu trabalho, a sua dedicação, o seu amor. Quando foi a última vez que você elogiou a sua esposa? Quando foi a última vez que você reconheceu as virtudes dela? Esse é o momento para você examinar o seu coração. Será que você só briga, só reclama com ela e não está percebendo isso? E às vezes a razão de ela estar ali como uma flor murcha, cheia de espinhos, é porque você não tem cuidado. Você talvez não tenha regado esse jardim com as águas do amor, do respeito, do carinho, do reconhecimento. Nós já vimos então, irmãos, consideração, cavalheirismo, terceiro, companheirismo. O texto diz, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Em terceiro lugar, o marido deve ser um companheiro para sua esposa. Pedro diz que os dois são herdeiros da mesma graça de vida. Aqui não se refere à salvação, mas ao casamento, a melhor relação que a vida terrena pode oferecer. Pedro nomeia o casamento como graça de vida, porque a graça caris significa favor imerecido. O casamento é uma providência divina dada ao homem, independentemente da sua atitude para com o doador. Deus é gracioso em nos conceder a bênção que é o casamento. E ele diz, maridos, tratem a sua mulher com dignidade. Vocês são herdeiros dessa mesma graça. Vocês dividem essa vida juntos. Vocês foram unidos para caminhar lado a lado. Você tem que ser o seu companheiro, você tem que ser o seu melhor amigo, você precisa conhecer as suas necessidades, você precisa conhecer as suas dores, você precisa conhecer as suas aflições, você precisa conhecer os seus anseios, você precisa conhecer os seus sonhos, bem como as alegrias, as vitórias e as conquistas da sua mulher. E para isso você tem que ser presente na vida dela. Muitas vezes, um casal divide a mesma casa, o mesmo teto, a mesma cama, mas o marido é completamente ausente na vida da mulher. Vivem na mesma casa, como dois estranhos. Maridos, ela é a mulher que Deus te deu para cuidar. Trate-a com dignidade. Não a trate como um lixo. Não a trate como um objeto descartável. Não a trate de qualquer maneira, trate-a com dignidade, para que não se interrompam as vossas orações. Ao invés de terminar o assunto dizendo todos viverão felizes para sempre, ou louvado seja Deus, Pedro conclui de forma surpreendente. Pedro chama atenção para algo que muitas vezes esquecemos, irmãos. Há sempre uma correlação entre seu relacionamento com a sua esposa e o seu relacionamento com Deus. Em Mateus 5, 23 e 24, Jesus Cristo disse, se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. A semelhança de Jesus, o que Pedro está dizendo é mais ou menos o seguinte, marido,
quando se dirigir ao Senhor em oração, ali te lembrares de que tua esposa tem alguma coisa contra ti, que tu não tens a tratado com dignidade, também o Senhor não ouvirá a tua oração. Vai primeiro reconciliar-te com a tua esposa, e então voltando, faze a tua oração. Meu querido irmão, se você não quer nenhum obstáculo em sua vida de oração, então aprenda a honrar sua esposa, a tratá-la com dignidade. A oração está no centro da vida, uma vez que é a nossa ligação com Deus vivo. Nenhuma ameaça divina mais grave poderia ser dada a um crente do que essa, a interrupção de todas as orações. Matthew Henry estava certo quando escreveu: todos os casais devem ter o cuidado de se comportar com tanto carinho e pacificamente um com o outro, para não atrapalhar com suas brigas o sucesso de suas orações. No entanto, infelizmente, muitos casais cristãos nunca oram juntos. Deixe-me dar aqui um breve testemunho, irmãos. Quando eu conheci a minha esposa, Viviane, e a gente percebeu que estava gostando um do outro, antes mesmo de namorar, nós começamos a orar juntos por um futuro relacionamento. Depois de um tempo, Deus confirmou em nossos corações, nós começamos a namorar e continuamos orando juntos pelo futuro casamento. Nós noivamos, nos casamos e não deixamos de orar. Enquanto o Senhor nos der vida, ou até que Ele venha nos buscar, nós vamos continuar orando pelo nosso casamento. Sabe por quê? Porque nós somos pecadores, falhos e imperfeitos. Às vezes vamos falhar, às vezes vamos cometer erros, às vezes eu posso magoá-la, às vezes ela pode me magoar. E quando a gente para por um momento e ora junto pelo nosso casamento, estamos dizendo com isso: nós dependemos do Senhor. O nosso casamento depende do Senhor. No Senhor reside a base do nosso casamento. Ele é a nossa rocha. E é Ele quem nos guia para ter um casamento bem-aventurado. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, obrigado pela Tua santa palavra, Senhor. Ajuda, Senhor, as mulheres a serem submissas, fiéis e andarem com modéstia, Pai, em seu casamento, em sua vida. Ajuda também, ó Deus, os maridos a serem verdadeiros companheiros, cavalheiros, tratarem suas esposas com consideração, com honra, com respeito, com dignidade e com amor, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a como homens sermos líderes sábios, ó Pai. Liderar nossa casa, nossa família com sabedoria. A sermos verdadeiros provedores e protetores da nossa família, Pai. A inspirar confiança dentro do nosso lar e não medo. Ajuda-nos, ó Deus, nessa tarefa que é tão grande, de tão intensa responsabilidade, que pesa sobre a nossa cabeça. Faz, ó Deus, de nós homens e mulheres segundo o teu coração. Nos ajuda a ter um casamento bem-sucedido, é o que nós oramos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus vos abençoe, meus irmãos.